Pergunta da consulente Zélia, da cidade de São Vicente. Ela pergunta ao pastor se o dízimo é obrigatório ou é espontâneo, pastor. Hoje o dízimo é contribuição espontânea. O dízimo da lei já não está em vigor, considerando que a lei de Moisés hoje não obriga o cristão. Agora, cada cristão de per si deve reconhecer que a bênção de Deus cai sobre nossas vidas dentro da nossa forma de agir como cristãos. O que fazemos para Deus hoje é espontaneamente. Tudo que fazemos, a nossa contribuição é feita espontaneamente e essa deve ser a colocação. No tempo da lei era obrigatório. Hoje estamos vivendo nessa situação espontânea. Pastor, o primeiro registro de dízimo na Bíblia, já existia a lei ou ele era espontâneo, pastor? Bom, desde que a lei foi promulgada, a lei tornava obrigatório, né? Mas antes da lei já existia... Nós temos no livro de Malaquias a obrigatoriedade estabelecida dentro da lei, que hoje alguns ainda citam como motivo para poder reclamar a contribuição da lei, mas é que nós vemos aqui a respeito dessa contribuição que devia ser obrigatória, né? É obrigatória, né? Agora, pastor, nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que dizimou antes que existisse a lei, que foi o patriarca Abraão, pastor. É. E o patriarca Abraão, de acordo com Gênesis, capítulo 14, ele deu o dízimo espontaneamente a Melquisedeque. Quer dizer, e ele foi muito abençoado. E que com a bênção de Deus veio sobre ele. Vamos ler aqui o texto, que está aqui no livro de Êxodo, Gênesis. Capítulo 14. Diz assim. Gênesis 14, né? Verso 18. Versículo 18 em diante. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Quer dizer, aqui então, Abraão estava dando o dízimo a Melquisedeque, espontaneamente, que nesse tempo não existia lei, nessa obrigatoriedade. Ele estava agradecido a Deus por ter sido vitorioso na batalha contra os reis e ter resgatado o seu sobrinho Ló, né, pastor? Então, nessa gratidão, ele foi espontâneo em oferecer o dízimo dos despojos, não é isso, pastor? Isso. E esse deve ser o nosso princípio hoje também, né, pastor? Se nós somos abençoados por Deus, nós temos o nosso salário que é pago pelo nosso, como se diz, o nosso patrão, é daquele salário que nós recebemos, nós damos o nosso dízimo como agradecimento a Deus por ter nos ajudado a manter o nosso salário para manter a nossa família. Eu, pessoalmente, como pastor, não ganho da igreja, reconheço que tenho suficiência de salário para poder viver sem prestar, quer dizer, sem de depender da igreja. Agora, considero o que diz a Bíblia, digno e obreiro do seu salário. Se há um pastor que não tem independência econômica
e dá o seu tempo para a igreja, ele é digno de receber um salário da igreja para manter sua família. Isso aí é notório, quer dizer, é uma questão de justiça. Ele não tem salário fora da igreja, trabalha exclusivamente para a igreja. Deve tirar da igreja o sustento para a sua família, porque não é lícito que ele trabalhe para a igreja e a sua família passe fome. Então ele tem direito. Agora, quem tem sua suficiência salarial, por exemplo, uma pessoa aposentada como eu, aposentado tem o seu salário que vem do seu trabalho quando estava em atividade, logo ele não precisa ganhar da igreja porque ele tem salário e dá sua contribuição dizimal daquele salário que recebe. O senhor, sendo um dizimista de tantos anos, pastor, o senhor se considera um homem abençoado por Deus? Me considero um homem abençoado. Eu, quando comecei a trabalhar, aquela situação crítica de quem vai começar um trabalho sem atividade, mas sempre tive um propósito. Quando eu chegava de um trabalho para outro, eu fazia questão de me envolver no conhecimento das atividades dos demais. Porque quando um deles faltava, eu estava no lugar. E cheguei ao ponto de deixar um salário grande para entrar num lugar menor. Eu trabalhava no Parque Balneário Hotel, sabia que ali eu estava fazendo um trabalho de porteiro, ganhava gorjetas. Mas eu pensei, vou viver toda a vida disso aqui? Não posso continuar aqui, de repente isso aqui fecha, eu vou ficar como? Então saí daquilo para entrar num salário, para entrar numa firma de elevadores, fui ganhar menos, mas um salário fixo. Todo mês entrava. Depois de estar trabalhando nesse salário, fiz um concurso e passei nesse concurso. Ora, deixei aquele emprego para ganhar outro mais um valor maior. E assim fui avançando. E em todos eles, sendo um fiel dizimista, né, pastor? Então, sempre contribuindo com o meu dízimo. E não me arrependo. E dou graças a Deus, porque felizmente estou aposentado, mas uma aposentadoria que dá margem para eu poder viver bem, quer dizer, relativamente bem, e ainda contribuo para a igreja. Muito bem, Tudo pastor. que eu ganho, eu trago aqui o meu dízimo para a igreja. Muito bem. É isso aí, o testemunho do pastor de que é abençoado. E recomendo aos ficou, crentes né, fazerem isso, porque você vai ser abençoado por Deus. Agora, se você retiver, aguenta o resultado. Muito bem, agora a próxima pergunta vem também de São Vicente e é da consulente Paula, pastor. Um assunto aqui que o senhor já sempre tratou no programa, com relação às mulheres cortarem o cabelo ou não. Pô, isso é difícil. O texto aqui de 1 Coríntios 11 é sempre citado aqui pelos nossos consulentes com relação ao uso do véu, em substituição ao cabelo e tudo. Então sempre gerou uma certa polêmica sobre esse assunto, pastor. A mulher pode ou não cortar o seu cabelo? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 6, a mulher cobria a cabeça nos dias de Paulo como sinal de modéstia, subordinação ao marido e para demonstrar a sua dignidade. O véu significava que ela devia ser respeitada e honrada como mulher. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam as mulheres sem véu, pois, deste modo, elas se exibiam pública e indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal de valor, de dignidade e de importância da mulher, conforme Deus a criou. De modo que esta era a situação nos tempos de Paulo na cidade de Corinto, uma cidade devassa,
onde havia cultos de divindades femininas, as mulheres se trajavam, quer dizer, apresentavam-se seminuas nesses cultos, e era, digamos, a situação da cidade inteira. Agora, as mulheres que saíam à rua sem cabelo comprido, ela era tida como mulher profana, quer dizer, mulher de rua. E aí eram atingidas, quer dizer, convidadas para coisas assim impróprias, né? Impróprias. Já a mulher que saía de cabelo comprido, elas sabiam que elas eram dignas, que eram mulheres casadas, tinham respeito aos seus maridos, e então eram dadas essa dignificação para a mulher que assim agia. Agora, nos dias de hoje, não temos essa condição, de modo que fica a critério uma forma normal, que não seja indecente, mas que pelo menos dê margem de sua colocação como mulher de respeito, né? Muito bem. A próxima pergunta vem do Átila. São duas, na verdade, lá do distrito de Vicente de Carvalho. Primeiro, sobre extraterrestre, pastor. Ele quer saber, existem os extraterrestres, pastor? O senhor acredita que existam extraterrestres? Bom, aí é uma questão de percorrer aí os planetas. Planetas. E a outra pergunta, que é mais pertinente, pastor. O que o Senhor Jesus quis dizer em suas palavras? Tenho outras ovelhas que não pertencem a este aprisco. Nós temos em João 10,16 essa afirmação de Jesus. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As outras ovelhas, de acordo com a referência indicada na Bíblia, leva para Isaías 56, versículo 82. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram, tratando de pessoas que estavam afastadas de Deus e que se aproximavam nos dias de Jesus para aceitar a palavra que ele transmitia. Outras ovelhas, né, como acontecia nos seus dias. Né? Pastor, agora o senhor já falou aqui no programa várias vezes que existe aí um grupo religioso que dá uma interpretação diferente para esse texto, falando dessas outras ovelhas. Eles falam que o paraíso é aqui na terra e que para o céu só vão os ungidos, pastor. Aí quando perguntam, você é um desses ungidos que vão para o céu? Não, eu faço parte das outras ovelhas, pastor. Essa interpretação tem cabimento? Não tem cabimento. Jesus fez o apóstolo Paulo fala aqui numa das epístolas, Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo para que vejam a minha glória que tu me deste. João 17, né, pastor? Na própria oração do Senhor Jesus. A própria oração de Jesus, dizendo, aqueles que tu me deste, eu quero que onde eu estiver eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Ora, por que ele vai levar um número limitado e deixar outros aqui na terra? E depois o seguinte, a igreja, segundo a opinião dessa entidade religiosa, a igreja não pertence a todos os que fazem parte. Porque chega no tempo da celebração da ceia do Senhor, aqueles que pertencem a esse número escolhido de 144 mil, participam da ceia, que chama refeição noturna. Os demais dizem assim, abertamente, estando presentes, eu não sou digno. Por quê? Porque eu não pertenço a esse tipo de grupo de pessoas. Como é que Jesus vai dividir
a sua igreja em dois grupos. Um que tem direito de entrar no céu e o outro que não tem, se a Bíblia declara que nós somos um só em Cristo Jesus. A promessa dele afeta a todos que o seguem. As outras ovelhas mencionadas naquele texto se referem aos gentios. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Os gentios também foram chamados para integrar a igreja de Cristo. Tem nada a ver com uma divisão de dois grupos dentro da mesma igreja. O próprio Senhor Jesus, em João 14, ele fala, na casa de meu pai. Né? João 14, 1 a 3, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar o lugar. Não disse o número de lugares. Vou preparar o lugar. Agora, os 144 mil estão lá indicados em Apocalipse capítulo 7. 12 mil das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Bem específico, né? Bem específico. Muito bem. Então, há lugar no céu para todos que desejarem a salvação, né, pastor? Todos que estiverem dentro do plano de Jesus Cristo. Pai, aqueles que tu me deste, eu quero que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que tu me deste. Hoje a população da Terra está estimada em 7 bilhões. Tem lugar para os 7 bilhões, pastor? Tem até para 10 bilhões, quantos existem? Muito bem, o programa... Isso é um lugar muito, muito maior do que a Terra. Aquilo que o ouvido não ouviu, é isso, os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado, né, pastor? Ninguém precisa se preocupar com falta de lugar. Atenda a chamada de Jesus, aceite o Evangelho, como se diz lá em Mateus 28, 19, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aí, promessa do nosso Promessa Senhor. de Jesus. Amém. E é essa que vale.